Olá meninas, sejam bem-vindas aqui ao meu canal. Eu sou a Bia Chaves e no vídeo de hoje vou continuar aí com as minhas histórias, com as minhas experiências que eu tenho vivido ao longo desses 16 anos empreendendo com crochê. E no vídeo de hoje eu quero contar uma experiência que eu tive logo, acho que já tem um bom tempo. Eu fui muito desafiada por uma cliente. Eu recebi uma encomenda de uma cliente maravilhosa. Primeiro ela encomendou um jogo de tapetes rococó, que foi um tapete que fez muito sucesso aqui no meu ateliê há alguns anos atrás. Nossa, eu fiz tanto rococó de todas as cores possíveis e imagináveis. Fiz muitos rococós, graças a Deus. Vendi muito, foi um tapete assim que fez muito sucesso no meu ateliê. E eu não sei se hoje em dia as artesãs estão interessadas em aprender ele, né? Com tantos vídeos hoje voltando para o crochê mais simples, o crochê filé, o crochê mais rasteiro, porque o rococó tem aquelas flores sobressalentes, né? Tipo 3D. Então, assim, fez muito sucesso na época. O povo falava que parecia bolo de aniversário. As minhas clientes sempre falavam assim: nossa, Bia, isso não parece um tapete, parece um bolo de aniversário. Eu vou deixar em cima da mesa. Era maravilhoso aquele tapete, né? Então, assim, foi um tapete que fez muito sucesso. Então, assim, se você, que é artesã e que tá aqui me assistindo, tem interesse ainda de aprender esse tapete, coloca aqui nos comentários. Porque como ele é um tapete que dá um trabalhinho pra fazer, mas se vocês quiserem mesmo, tiver bastante comentário aqui, tiver bastante compartilhamento desse vídeo, e o meu canal estiver começando a bombar, vocês me ajudarem, olha eu aqui falando, mas gente, né, a vida, ela é feita de trocas, não é verdade? Eu tô aqui produzindo vídeos, eu quero produzir essa videoaula para vocês, gravar videoaula não é fácil, minha gente, mas a troca é vocês compartilharem, curtirem, comentarem, fazer o vídeo alcançar, ser alcançado por muitas pessoas. Então, se vocês quiserem o vídeo do tapete rococó, eu vou deixar uma foto dele aqui para vocês relembrarem qual é o tapete que eu tô falando. Vocês deixem aqui nos comentários, tá bom? Que aí eu vou, tiver bastante comentário, bastante curtida nesse vídeo, bastante compartilhamento, eu trago a videoaula desse tapete para vocês, tá bom? Voltando ao assunto. Eu peguei e ela encomendou esse jogo de rococó e o jogo também de tapete tulipas. Esse é outro também, esse eu vou trazer para vocês, a videoaula do tapete tulipas. Ele é lindo, maravilhoso. Então, assim, ela fez essa encomenda grande, foi uma encomenda grande, maravilhosa que eu fiz. Enviei, ela amou a encomenda, uma cliente muito querida. Aí ela foi encomendar de novo. Só que ela é uma cliente, assim, muito exigente, muito exigente. Ela gosta das coisas, assim, bem certinho. Mas, assim, o rococó eu já tirava de letra, o tapete tulipa eu tirava de letra, era um modelo que eu fazia muito, né, que era o rococó. Mas aí, quando passou um tempo, ela veio me fazer uma outra encomenda e ela queria 2 tapetes para os netos dela. A neta e o neto. Ela tinha um casal de netos na época e ela queria tapetes para os quartos desses netos dela. E aí ela veio com uma foto. Gente, eu vou colocar aqui a foto que ela me mandou e depois do tapete que eu fiz. Para vocês entenderem o tamanho do desafio. Quando ela me mandou aquela foto, ela achou na internet, eu acho que foi no Pinterest. E quando ela trouxe aquilo, eu falei, gente, como é que eu vou fazer esse tapete? E ela queria um tapete grande, para quarto mesmo, de criança. Um em tons para menino e outro em tons para menina. Tá bom. Eu olhei aquela foto e eu falei, gente, como é que eu vou fazer esse tapete? Porque a foto lá era pequena, o tapete era pequeno, bem pequeno, nem sei se era tapete. Como era feito por estrangeiras, acho que veio de lá dos Estados Unidos, não sei de onde, era do estrangeiro, não era aqui do Brasil. Ele era todo feito em lã. Não era feito em barbante, como a gente faz aqui, era feito em lã. E eu não sei a espessura da lã que foi feito aquele tapete, só sei que de uma coisa, fazer o tapete numa lã sai de um jeito, fazer um barbante sai de outro jeito, certo? Porque cada fio,
o trabalho ele vai sair com um tamanho diferente, porque depende da espessura, depende do fio, né? Você não vai fazer um trabalho com fio 4 e não vai ficar do mesmo tamanho, nem da mesma forma de um trabalho feito com fio 6 ou fio 8. Você não vai fazer um trabalho de lã e não vai ficar do mesmo jeito de um trabalho feito de barbante. Ou então de um fio, aquele que a gente usa muito hoje, aqueles fios de poliéster, de viscose, não vai ficar do mesmo jeito do barbante. Cada fio, ele deixa o trabalho de uma forma diferente, não é verdade? Então tá. E ela queria que eu fizesse esses 2 tapetes. Minhas queridas, eu passei noites em claro, porque eu tive que praticamente criar o tapete do zero. Eu tive que usar o tapete da foto só como uma inspiração. E eu tive que criar esse tapete do zero para ficar parecido. Eu falei para ela, eu falei assim, amada, eu vou fazer os tapetes, só que não vai ficar igual esse. Expliquei para ela tudo direitinho, tal. Aí eu perguntei, eu vou criar, recriar em cima desse tapete, mas não vai ficar exatamente igual. Ela falou assim, não, tudo bem, eu confio no seu trabalho e você pode fazer. Tá. Era um tapete coruja, que tinha uma cara de uma coruja totalmente diferente. Totalmente diferente. Não era igual essas corujinhas que a gente fez jogos de banheiro há um tempo aí. Não, era uma coruja diferente. E tá, lá vai eu quebrar a cabeça. E comecei a fazer, e faz, e desmancha. E o bico dele era muito diferente. Hoje eu já vejo mais trabalhos com esse bico, mas naquela época não tinha trabalho com esse bico. Praticamente eu não lembro de ter visto trabalho com um bico desse. Procurei no YouTube se tinha alguma aula de um bico daquele, de algum... Não tinha, gente, não tinha. Eu tive que fazer tudo no olhômetro, tive que adaptar tudo, tive que, como eu disse, tive praticamente que criar a peça do zero. E foram noites sem dormir. Eu lembro que teve uma madrugada que eu já estava tão cansada e eu fazia e desmanchava e todo mundo dormindo, acho que era umas 3 ou 4 horas da manhã. E eu já estava esgotada. Eu peguei esse tapete, eu me ajoelhei no chão e eu comecei a chorar. Eu chorei tanto, gente, vocês não têm ideia. Eu chorava e eu levantava as mãos e clamava a Deus. Eu falei assim, Deus, Senhor, por favor, ilumina os meus pensamentos, ilumina a minha ideia, ilumina as minhas mãos para que eu possa conseguir fazer. Eu preciso entregar essa encomenda para cliente. Eu não posso chegar para cliente agora e dizer que eu não consigo fazer. Eu preciso fazer. Senhor, ouve o meu clamor. E eu chorando, de joelhos, pedindo a Deus sabedoria para poder fazer aquele tapete. E nesse dia eu não dormi. Deu 5 horas da manhã, deu 6 horas da manhã e eu estava fazendo esse tapete. E até que eu consegui, porque o desafio foi fazer o primeiro. Porque eu sabia que o primeiro era difícil, o segundo eu só ia copiar o primeiro, certo? O segundo ia ser bem mais fácil fazer. Então, assim, esse primeiro foi desafiador. Mas, gente, o resultado foi tão gratificante, ficou tão lindo, que eu não acreditava que aquilo tinha sido eu mesma que tinha feito. Eu não acreditava naquilo. Eu falei, Deus, eu agradeci, louvei, agradeci muito o nome do Senhor. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por essa inspiração. Muito obrigada, Senhor. Porque eu não acreditava, nem eu acreditava que eu tinha feito aquilo mesmo. Realmente foi inspiração divina, porque eu estava desesperada. Deus realmente superabundou comigo naquele momento. E eu fiz os 2 tapetes e simplesmente ela amou. Quando eu enviei, quando ela falou que ficaram incríveis no quarto dos netos dela, e ela ficou tão feliz. E eu também fiquei muito feliz, porque eu falei, Senhor, muito obrigada. Depois disso eu fiz mais, acho que uns 2 dele, porque assim, eram tapetes muito grandes, né? Não é tão grande. É 1 metro de diâmetro, mas assim, 1 metro de diâmetro é muito grande, né? Porque uma coisa é ser 1 metro de comprimento. 1 metro de comprimento não é tão grande quanto 1 metro de diâmetro, porque o diâmetro, né, como ele é redondo, o diâmetro ele é bem maior. Então, 1 metro de diâmetro é grande, sim. Então, foi esse aí o desafio que eu fiz. Ficou lindo, maravilhoso. Vou deixar as fotos aqui, tanto do azul, com os tons de azul e amarelo que eu fiz para o menino, como os tons de rosa e verde. Ai, gente, ficou lindo demais. E ficaram incríveis esses tapetes. E eu louvo e agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de ser desafiada ao ponto de fazer esse tapete. Foi noites sem dormir, foi choro, foi desespero, mas também foi vitória. E foi muito gratificante.
Então, essa é a história de hoje. Me conta aí, você que é artesã, se você já passou por um desafio desse. Se você foi desafiada a fazer uma peça assim que você não sabia. Eu vejo hoje, com o YouTube, com as videoaulas, com os cursos que tem por aí, é tão mais simples você pegar uma peça e fazer. Mas quando você pega e você não tem nada, você não tem vídeo, você não tem gráfico, não tem nada, você só tem uma foto muito estranha e você tem que pegar essa foto e tem que se desdobrar em mil para poder transformar essa foto numa peça. Olha, eu vou dizer pra você, crocheteira. Não tô desmerecendo, tá, meninas? Vocês que hoje têm os cursos, lógico, até eu faço por passo a passo, né? Eu não sou dona de toda a sabedoria, não. Eu também faço pelos vídeos no YouTube, eu também compro curso, eu também faço, né? Mas hoje tá muito fácil. Eu fico olhando assim, né? Tem as facilidades que antes não tinha. E a gente tinha que quebrar a cabeça, fazer por foto. Então, assim, eu falo que a crocheteira de antigamente, as crocheteiras raiz, cara, eu tenho que tirar o chapéu, porque você pegar e tirar, assim, do tutano para poder fazer uma peça não é fácil. Eu fiquei muito tempo sem conseguir. Muitas meninas diziam, ai, Bia, me dá o vídeo disso aí, me dá o... Você não tem o vídeo, você não pode fazer o vídeo disso pra mim, dessa peça, daquela peça. Muitas meninas ficaram até chateadas. Mas, gente, primeiro, não tinha como eu fazer vídeos, porque eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que sustentar, eu ajudar a minha esposa a sustentar a minha casa. Eu estava com 2 crianças pequenas, eu não tinha essa disposição. E outra, cara, eu ralava demais para conseguir transformar fotos em peças. Eu sei que não é fácil fazer por uma foto. Não é fácil você contar ponto, você saber como é que a pessoa fez. Mas, cara, eu me desdobrava para poder fazer. E aí muitas pessoas ficaram chateadas porque queria que eu fizesse vídeo para elas fazer o trabalho. E eu falei, poxa, mas se eu tô tendo o trabalho de ir lá pela foto, quebrar minha cabeça, chorar, rogar, por que a pessoa também não corre atrás? É lógico que depois, com o tempo que as coisas foram se ajeitando mais, eu criei o canal, eu comecei a fazer vídeos e as coisas foram indo. Depois, infelizmente, eu tive que parar de novo de fazer vídeo porque as coisas apertaram aqui. Não é fácil, gente, não é fácil. Pode perguntar para toda criadora de conteúdo, toda artesã que faz vídeos. Não é fácil gravar. Não é fácil você tá fazendo encomenda e você tá gravando. Não é fácil você parar o seu tempo para poder dedicar hora, porque tem vídeos que às vezes de 1 hora de peça, você passou 4, 5 horas, 2 dias gravando e depois editar. É trabalhoso, é muito trabalho, entendeu? E muitas vezes a gente não é reconhecida por esse trabalho, entendeu? As pessoas só acham assim que a gente tem a obrigação de colocar os vídeos aqui no YouTube. E não é isso, a gente faz por amor. E também porque é o nosso trabalho. A gente quer, lógico, a gente quer ser reconhecido pelo nosso trabalho. Quem não quer ser reconhecido pelo seu trabalho, não é verdade? A Bíblia fala que todo trabalhador é digno do seu salário. Então, todo trabalhador é digno do seu reconhecimento, do seu salário, do seu ganho, do seu sustento. Então, assim, é difícil a gente, às vezes, a gente ser criticado e ser cobrado por uma coisa assim, poxa vida, não é fácil você criar conteúdo. Então, assim, a gente que quebra muito a cabeça para poder conseguir fazer uma peça, eu tiro o chapéu, né? Mas também, não, como eu disse, não sou contra quem pega os vídeos e faz, porque tá aí, os vídeos estão aí realmente para facilitar, para ajudar, e é muito bom isso, é muito bom. Só acho assim que nós artesãs deveríamos ser mais unidas e reconhecer o trabalho da outra, o esforço da outra e apoiar umas às outras, não é verdade? Então é isso, meninas. Acho que eu já falei demais, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos assim, eu posso trazer mais experiências para vocês. Então deixa aqui nos comentários. Também deixa sugestões de peças que vocês gostariam que estivesse aqui no meu canal. Hoje em dia, como eu tô voltando agora com o YouTube, eu não sei quais as peças que as artesãs estão fazendo mais. Eu sei que o suplá tá muito na moda, né? Mesa posta e tudo. Eu não sei se os tapetes ainda estão em alta, então me fala aí.
Por isso que eu falei para comentar se vocês querem aqui a aula do rococó, se vocês querem a aula do tapete tulipa, até mesmo, quem sabe eu não trago a aula desse tapete corujão aí. Não sei se as corujas ainda estão em alta agora, mas eu posso trazer. Vocês podem usar a base dele sem a cara da coruja também como um tapete maravilhoso. Que eu já vendi ele também sem a carinha da coruja para quartos assim de criança. Ele fica lindo e maravilhoso. Então, vão deixando aí nos comentários. Me ajude aí a criar conteúdo para esse canal. Tá joia? E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui. Tá joia? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.